graça e a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, que você possa receber essa paz, essa graça no teu coração, no seio da tua família. Mais um dia que podemos celebrar ao nosso Deus, cultuá-lo, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. E nós estamos aqui para adorar a Deus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Eu quero te convidar nessa noite que você possa abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, faremos a leitura dos versículos 9 a 11, exaltando o nome de Jesus, como nós acabamos de ouvir, Ele é exaltado. E nos diz assim, Filipenses 2, 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ainda nós vamos ler em Apocalipse a visão que João tem já desta visão gloriosa dos céus, onde todos estavam ali adorando ao Senhor. Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9, Apocalipse 5, 9, que nos diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam as ações de graça e a glória e a honra e o poder para todo sempre. Amém. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui para adorar a esse Deus que venceu, esse Deus vencedor, que com sangue precioso nos comprou, nos resgatou e nos dá o privilégio de termos essa esperança, essa fé de um dia nos juntarmos todos diante do trono e declarar: santo, 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 adorado, adorado é o nosso Deus, ao que está assentado no trono. Seja o louvor e a honra e a glória, o poder e a sabedoria. E nós vamos essa noite adorar ao Senhor. Adore ao Senhor, declare ao nosso Deus: seja o louvor e a honra e a glória. Vamos adorar ao Senhor. Pertence a salvação.
Aleluia! Pelos séculos dos séculos, toda a glória seja ao nosso Deus. Oremos, Pai de amor, na Tua presença nós nos reunimos nessa noite, ó Pai, em lugares distantes, em lugares variados, nas nossas casas, ambiente de trabalho, com a nossa família, Senhor. Mas, ó Deus, nós estamos na Tua santa presença. E, ó Deus, a Tua palavra nos diz que quando nós nos reunimos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós, ó Deus, queremos Te adorar, dizer que Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus gracioso, Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de amor. E apesar de toda a Tua glória, o Senhor se importa com cada um e cada uma de nós. Senhor, nessa noite a Tua igreja se prostra, Senhor, diante do Senhor. Ó Pai, aprendendo com os anciãos, aprendendo com toda a criação que se prostra diante do Teu trono e Te adora. Nós queremos nesta noite nos prostrar diante do Senhor, Te adorar na beleza da Tua santidade. Senhor, vem com o Teu poder, passeia em nosso meio, fala aos nossos corações, manifesta, Senhor, da Tua glória, derrama da Tua Shekinah no meio do Teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos, nós Te adoramos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Graças e paz, irmãos. Venho até vocês ler Mateus 19, 13 ao 14. Trouxe-lhes então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui, irmãos, Jesus nos mostra como devemos ser. Sermos como os pequeninos, aos olhos do Pai, ou seja, sermos inocentes e livres dos pecados. Por isso venho aqui até vocês e pedir em nome da Igreja a nosso Pai, para que perdoe os nossos pecados, para que sejamos aos olhos do Pai como crianças. E assim como nós olhamos para as crianças, vermos a inocência nos olhos delas. Amém? Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem
ajude a ousar com a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além. Além, Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, viemos te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, olhar para nós, ó Pai, e ver crianças, Senhor, aos seus olhos, ó Pai, inocentes e livres do pecado, Senhor. Isso é o que te peço e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Que assim venhamos agradecer a Deus, ó Pai. Agradecer porque sabemos que Ele nos perdoa e pedir que Ele sempre nos fortaleça, Senhor. Sempre nos fortaleça em tudo que nós viemos fazer. Amém. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom, esse é um momento de louvor também, e nós vamos louvar ao Senhor através da nossa contribuição dos dízimos e ofertas, e eu escolhi um texto aqui, em 1 Crônicas 29, eu vou ler alguns versículos, e a partir do versículo 10, que diz assim: Davi louva a Deus. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e o que é teu, te damos. Amém? Esse é um texto, e
É um cântico, né, que nós louvamos ao Senhor, que tudo vem do Senhor e o que é dele nós entregamos. E quando nós nos colocamos diante do Senhor e entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta diante do Senhor, nós estamos entregando uma parte que não é nossa, uma parte para expressarmos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Ele tem nos dado tudo e tudo pertence a Ele, como diz esse texto, que Davi engrandece o nome do Senhor. Então tudo vem dele, então tudo que eu recebo vem do Senhor e para Ele que eu devo retribuir, né? Quando eu gosto de dizer que Deus, Ele não precisa da nossa contribuição financeira, né, no sentido do dinheiro, porque tudo é dele. Mas quando nós entregamos ao Senhor, isso é uma prova de fidelidade ao Senhor, de reconhecer que Ele tem nos abençoado muito. E nós colocamos aí a nossa oferta nas mãos do Senhor, como louvor e adoração ao Senhor. E aquilo que Ele tem te dado, né? Que você possa ser fiel a Ele. Então, nesse momento eu gostaria de orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. E nós temos vivido esse tempo de perdas, perdas da vida humana, perdas do emprego, perdas das nossas emoções, mas o Senhor tem continuado nos abençoando e por isso nós o louvamos, né? Porque Ele é Deus. Então eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, coloca aí aquela oferta que você tem colocado aí no seu coração para abençoar, né, a casa do Senhor, e separado aí o seu dízimo, que são 10% daquilo que nós recebemos. Nós sabemos que tem outros lugares aí que falam para você dar mais que 10%, mas os 10% é bíblico, né? E nós andamos pela palavra do Senhor. Então eu quero orar com você. Então feche seus olhos, vamos orar? Senhor, Teu é o reino, Tua é a força, o poder e a glória para sempre. Tudo vem de Ti, Senhor, e o que é Teu Tu damos. Nós ofertamos, Senhor, na Tua casa, em fidelidade ao Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É a nossa gratidão a Ti, Senhor. Ó Deus, não é a nossa prova de que o Senhor vai fazer mais em nossas vidas. É sim o reconhecimento que Tu já fez tudo, que tudo é Teu e por isso nós nos colocamos diante de Ti. Muito obrigada, Senhor Jesus. E nós Te louvamos, Senhor, porque nada tem nos faltado. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, porque apesar de tudo, Senhor Jesus, o Senhor está conosco, sempre. Nós Te louvamos, Pai, Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração.
confessando os nossos pecados ao Senhor, mas também temos a alegria de poder testemunhar, contar um pouquinho da história que nós pudemos vivenciar nessa igreja, alguns mais, outros menos, mas vidas que são marcadas pelo amor e pela graça do Senhor, neste espaço da Igreja Metodista em Monte Belo. Nessa noite nós vamos ouvir o testemunho do nosso irmão Zezinho, José Melo, conhecido como Zezinho da igreja. É uma alegria, irmão Zezinho, recebê-lo nessa noite, poder ouvir o seu testemunho. Depois também vamos ouvir um louvor com a família. Que Deus continue abençoando e sustentando a sua vida. Vamos ouvir o testemunho do nosso irmão. Olá, queridos, esse é o vídeo que a Vaninha pediu que a gente estivesse lembrando mais ou menos como eram as coisas quando a igreja foi fundada, né, algumas décadas atrás. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa chamada Unilever na época, morava em Itaquá, morava ali no Rancho Grande, e nem conhecia a Helene ainda, nem sonhava em conhecê-la, porque inclusive trabalhava ainda acho que em outro lugar, mas enfim, eu era mais jovem, mais bonito e mais saudável também, né? Acho que todos eram, né? Enfim, o tempo passa para todo mundo, fazer o quê, né? Mas o importante é que também o pastor na época, se eu não me equivoco, era o pastor Josué Barbosa Leite, junto com a sua esposa Malvina, que foram pessoas maravilhosas na minha vida, guias, mentores, me ensinaram a caminhar nos caminhos do Senhor. Eu sou eternamente grato a eles. E também a Dona Filadélfia, eu não era pastor ainda, era a Dona Filadélfia, ela foi a pessoa que me convidou para fazer parte da abertura desse ponto de pregação, que foi a congregação de Monte Belo. Eu era o violeiro à disposição lá, eu peguei meu violãozinho e lá fomos nós, e ali tínhamos a Dona Nazarina, a Soraya, toda a família da Dona Nazarina, que gentilmente abriu a sua casa para o início dessa congregação ali. E depois aí foram se juntando, e aí se juntaram crianças maravilhosas, né, crianças lindas que nos ajudaram a nos apaixonar por esse trabalho que hoje engrandece e glorifica o nome do Senhor aí em Monte Belo, né? Crianças como, eu não vou lembrar, vou lembrar algumas aqui só, Vaninha, Cleonice, Cleison Valdinei, Cássia, Eduardo, Silvani, Regina, não, vou parar, porque se eu vou esquecer meia dúzia, alguém vai ficar bravo comigo. Então peço desculpas, eu realmente não vou mencionar o nome todos, porque eu vou esquecer algum, alguém vai ficar bravo comigo. Então, me perdoem, mas o fato é que, né, essa igreja que hoje a gente vê, uma igreja forte, uma igreja que caminha nos caminhos do Senhor, nos enche de alegria, e que nós nunca nos esqueçamos, né, que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas, e a Ele seja toda a glória e honra para todos sempre, amém, e que, né, a igreja possa continuar com essa mentalidade, com essa preocupação de sempre louvar ao Senhor. Pastora Ruth, que o Senhor possa também continuar abençoando a sua vida, que você possa continuar sendo a guia espiritual da igreja, e que a igreja possa também continuar cada dia crescendo e se fortalecendo. Deus abençoe a todos vocês. Feliz aniversário para a nossa amada Igreja Metodista de Monte Belo. Tchau. Amém. Você, meu irmão e minha irmã, que também quiser compartilhar o seu testemunho, ainda dá tempo. Domingo que vem é o último domingo do mês de aniversário, e você ainda pode mandar aí durante essa semana o seu vídeo, um vídeo breve, pequeno, aí de uns 2, 3 minutinhos, mas mande o seu vídeo para que a gente também possa ouvir um pouquinho da sua história. Nós ouvimos um testemunho do irmão Zezinho que a participação das crianças sempre marcante, né? A história da Igreja Metodista está muito ali juntinho com a história das crianças, com as crianças que vêm, que têm essa alegria de estar na presença do Senhor, né? E o Senhor acolhe as crianças, como nós ouvimos o texto que o Samuel leu nessa noite. Deus acolhe as crianças, Jesus acolhe as crianças. É uma alegria a igreja conhecer e acolher as crianças como modelos para o reino de Deus. Nós vamos então louvar, primeiramente com as nossas crianças, e depois toda a igreja estaremos cantando alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor.
Olá, crianças. Bom, eu trouxe uma música para vocês que fala do amor. Essa canção chama-se O Amor Repartido. E quando a gente reparte, a gente divide com outras pessoas o amor, esse amor ele fica mais completo, ele aumenta, ele fica mais quente. Então diz assim essa canção: quando a gente reparte o amor, é como o sol a brilhar, todo o rosto se ilumina e todos querem cantar. O amor que se reparte volta de novo pra gente, aumentado e mais forte, mais completo e mais quente. Quando a gente expressa o amor, é como noite de luar, a beleza em toda parte, vamos compartilhar. O amor que se reparte volta de novo pra gente, aumentado e mais forte, mais completo e mais quente. Quando a gente endereça o amor, é como estrela a brilhar, ela aponta o caminho no qual devemos andar. O amor que se reparte volta de novo pra gente, aumentado e mais forte, mais completo e mais quente. Esse é o amor de Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Doce nome é o nome de Jesus, o nome que nos sustenta, o nome em quem estamos firmados e firmadas. Nessa noite nós temos a alegria e o privilégio de receber em nosso meio nosso querido Bispo Adriel de Souza Maia. Bispo Adriel, que é conhecido dessa comunidade, que carinhosamente aceitou o nosso convite. Bispo Adriel, é uma alegria receber o Senhor nessa noite. Que Deus abençoe, use poderosamente a sua vida, esteja abençoando também a sua casa, a vida da irmã Mariluz e toda a família. Seja sobre vocês a graça do Senhor Jesus. Vamos então, igreja, neste momento, com corações preparados, ouvir a palavra do Senhor para nós. Desejamos cumprimentar a todos vocês com a graça, com a paz e também com a misericórdia do Senhor Jesus, de uma forma muito carinhosa. Nossa pastora Ruth, toda a comunidade de fé, a nossa querida igreja metodista em Monte Belo, nesse tempo que ela está celebrando 37 anos, vida e missão, dentro de um tema motivador, muito importante. Vida e missão. Uma igreja firmada na fé. Este é o grande desafio. O lançar o fundamento da igreja, nós lançamos sob a graça de Deus e caminhamos pela fé no Filho de Deus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Com alegria, transmitimos esta palavra de fé, de esperança e de amor para a comunidade, trazendo à nossa memória bons tempos que passamos junto a esta calorosa igreja metodista em Monte Belo. Temos boas recordações do dia a dia dessa comunidade de fé e serviço. Eu gostaria, neste tempo de gratidão, nesse tempo de celebração, especialmente celebrando mais uma data de aniversário desta igreja, compartilhar com vocês alguns desafios. O primeiro desafio, que um dos grandes desafios nós estamos enfrentando hoje com relação à chegada deste vírus chamado coronavírus, o desafio de revisão de vida. Não é fácil você rever conceitos, comportamentos e hábitos. E a palavra revisão, ela tem um significado muito interessante. Significa ato ou efeito de rever, reexame, restauração. Portanto, revisão é um conceito muito amplo que envolve a totalidade da nossa existência. E na caminhada cristã, irmãs, irmãos, precisamos constantemente passar por um processo de revisão. Muito importante a revisão. E aqui eu cito 2 exemplos. Poderia citar outros exemplos à luz da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, nesta revelação, João faz uma exortação à comunidade de Éfeso. E nesta exortação, ele fazendo um diagnóstico do comportamento, da missão daquela igreja, ele diz o seguinte: tendo, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Nós não vamos pregar sobre esse texto, mas um ponto importante da revisão. João estava desafiando aquela igreja a um processo de reexame, de revisão, de caminhada de fé, de serviço
e também de amor. Mas também o Salmo 51, versículo 12, Davi, no momento de agonia, momento de restauração, de confissão, ele fez uma oração muito forte, muito veemente. Ele pediu a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. 2 desafios importantes, apontando a importância da revisão da nossa vida pessoal, mas também da nossa vida comunitária, da nossa vivência nos caminhos do Senhor. Mais do que nunca, numa sociedade tão secularizada como a nossa, tão possessiva, com tantos desgastes, até mesmo dentro da fé cristã, na caminhada da igreja, precisamos fazer uma revisão de fé, como estamos vivendo a realidade do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, nesta celebração de ação de graças, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos importantes, tendo em vista esta revisão de fé, a revisão da nossa caminhada nos caminhos do Senhor Jesus. E o primeiro desafio para uma revisão bastante completa, interior também, exterior, nós precisamos de uma revisão que possa renovar a nossa maneira de ler a palavra de Deus. Muito interessante que, às vezes, nós lemos a palavra de Deus para as outras pessoas. Mas o grande desafio é o desafio de uma leitura bíblica olhando o nosso interior, olhando o nosso comportamento e, sobretudo, fazendo uma importante pergunta: qual o impacto que esta palavra bíblica tem causado na minha caminhada pessoal, mas também a minha caminhada comunitária? Quais os efeitos, quais as ressonâncias da palavra de Deus na minha vida? Interessante que no texto lido, Salmo 51, o salmista, ele declara que ele precisava rever a sua caminhada de fé. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Mas também o texto nos diz da beleza da palavra de Deus na nossa vida, quando ele diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a citação do Salmo 119, os versículos 103, também o versículo 105. Então a palavra de Deus, ela tem que gerar em nós mudanças, revisão. Por isso nós temos na nossa celebração um momento de confissão, um momento que temos a oportunidade de rever os caminhos da nossa fé cristã. Como nós estamos testemunhando o amor de Deus junto às pessoas. Estamos nós vivendo a realidade do Evangelho na nossa vida pessoal? Essa é a primeira revisão. A palavra de Deus precisa causar impactos, mudanças concretas no nosso dia a dia. Você precisa sempre perguntar qual o impacto da leitura do texto bíblico para a minha vida pessoal, familiar,
para os meus relacionamentos, no dia a dia do meu discipulado. Mas também, irmãs e irmãos, temos uma segunda revisão importante. Precisamos rever a nossa maneira de orar. É claro que sempre nós estamos no dia a dia pedindo orações. Isso é importante, isso é fundamental. E a palavra de Deus nos diz que temos que orar sem cessar, ou seja, precisamos orar constantemente. Mas uma pergunta: como que você tem orado? Qual o conteúdo da sua oração? Temos que lembrar que a oração é um tempo de intimidade com Deus. É um tempo que nós deixamos Deus falar. Às vezes falamos muito na oração, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus para os caminhos que nós percorremos. Como nós temos orado? Nós temos algo muito importante, né? Dentro do exemplo dos discípulos que pediram o Senhor Jesus para ensinar-lhe a orar. Como nós temos orado? Temos orado pedindo a graça de Deus para a nossa caminhada. E aqui citando novamente Davi, olha o clamor de Davi. Ele pede: restitui-me a alegria da salvação. Está fazendo aqui um reexame na sua vida. Restitui-me a alegria de salvação. E depois ele faz uma colocação extremamente significativa: sustenta-me com espírito voluntário. Essa é a caminhada da fé cristã. Momento que nos colocamos na presença de Deus, nós queremos ouvir a voz de Deus. E quais as diretrizes que Deus coloca na nossa vivência para que tenhamos um discipulado amoroso, abençoado e frutífero. Eu particularmente gosto muito de um hino que nós temos no nosso cenário, que é o hino 271. E ele encaixa perfeitamente nessa pergunta que eu fiz: como nós temos orado? E, consequentemente, uma afirmativa: precisamos mudar o nosso jeito de orar. E esse hino 271 diz assim: mais pureza dá-me, mais horror do mal, mais calma em pensares, mais alto ideal, mais fé em meu mestre, mais consagração, mais gozo em servir-te, mais inspiração. Mais pureza dá-me, mais paz, ó Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais leal me torna, mais triste ao pecar, mais humilde, filho, mais grato e exemplar. E este hino termina da seguinte maneira: mais confiança dá-me, mais vida em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsia de Cristo, mais ânsia de ti. Olha que oração maravilhosa que precisamos fazer, o mais que é menos. Esse é o grande desafio: colocar-se nas pegadas do Mestre. Uma oração que possa reexaminar a nossa vida e, sobretudo,
uma oração que possa nos colocar nos caminhos da humildade, do quebrantamento, do serviço, da pureza e da tolerância. Mas também nós temos um terceiro desafio nesse processo de revisão da nossa caminhada espiritual. É importante a revisão, importante o reexame se estamos caminhando nas trilhas do bom Salvador. Um terceiro desafio, ou uma terceira revisão, precisamos renovar o jeito de conversar uns com os outros. Talvez uma das maiores crises que nós vivemos na sociedade pós-moderna é a crise dos relacionamentos. Os relacionamentos estão gastos. Às vezes, a palavra não resolve, humana. Nós não acreditamos no próximo. E mais do que nunca, quando nós caminhamos nos caminhos do Senhor Jesus, nós precisamos aprender a viver uma vida a partir de relacionamentos saudáveis. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, como está o seu relacionamento com você mesmo? Como você está se relacionando com a sua vida pessoal? Você está satisfeito com a sua vida pessoal, com o seu comportamento? Do mesmo modo, como você está relacionando com a família, com a esposa, com os filhos, com o esposo? Como você está relacionando no dia a dia do trabalho, na igreja local? E quando nós analisamos os ensinos de Jesus, ele coloca em nós a importância dos bons relacionamentos. Eu gosto muito de um convite de Jesus que ele fez. Um convite que tem muito sentido para nós hoje. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que desafio! Olhar para Jesus, a sua mansidão, a sua beleza interna e externa. Que desafio viver o Evangelho numa sociedade tão competitiva. Precisamos mudar a nossa maneira de conversar uns com os outros. O que nós estamos conversando com os outros? São palavras agradáveis? O que nós estamos passando por meio das redes sociais? Estamos passando uma palavra de motivação, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, ou estamos ajudando no caminho que não é o caminho do Evangelho? Através do nosso comportamento, através da nossa vida. Precisamos mudar o tom da nossa conversa, para que sejam conversas agradáveis, que possam promover a vida, mesmo discordando. Não há problema em discordar. O grande desafio é a falta de amor. Precisamos do amor de Deus na nossa vida. E quando o amor de Deus chega, nós encontramos o diálogo, a compreensão e o caminho da convivência.
Há um desafio muito grande, e esse desafio é o desafio da renovação do nosso jeito de conversar uns com os outros. Mas também nós temos um outro desafio que eu gostaria de sublinhar neste processo de reexame da nossa vida, da nossa caminhada de fé e serviço. Precisamos viver uma vida de expectativa, uma vida de mudança. Esse é o grande desafio de uma vida convertida. A conversão nos coloca no caminho da mudança. A conversão nos tira do fechamento e nos coloca no caminho do diálogo. Por isso, precisamos estar numa posição de abertura e de mudança para que Deus possa trabalhar no nosso dia a dia. Restitui-me a alegria da salvação. Foi o desafio do salmista. Está vendo um momento de agonia. A mensagem lá no Apocalipse de João. Vamos rever o nosso primeiro amor. Como estamos vivendo o nosso primeiro amor? Como estamos vivendo os passos de Jesus na nossa existência? Precisamos de uma experiência de abertura. Fechamento não nos conduz a lugar nenhum. Por exemplo, neste momento de pandemia, momento muito difícil, de sofrimento, de mortes, de isolamento social, nós precisamos de uma posição de abertura. Uma abertura à graça de Deus, para que Ele aponte para nós novos horizontes. Para que o nosso testemunho seja um testemunho contagiante. Que ocorra em nós uma conversão na nossa mente, para que tenhamos a mente de Jesus. Quando nós analisamos o livro de Apocalipse, nós temos um grande desafio. Eis que faço nova de todas as coisas. Um Deus que cada dia tem uma novidade para a nossa vida. Precisamos viver a expectativa de Deus na nossa existência. E aqui o imediatismo não nos conduz a lugar nenhum. Precisamos de viver uma vida de expectativa, sabendo que Deus conduz a nossa existência e precisamos descansar nele. Precisamos de uma posição de abertura, deixar Deus conduzir a nossa existência para que vivamos uma vida com alegria, mas também com singeleza de coração. E dentro desse processo de reexame, de revisão de vida cristã, é muito importante nesse tempo de aniversário. Mais duas coisas. Precisamos de um reexame que possa nos colocar numa posição de colaboradores e colaboradoras de Deus na sua obra. Esse é o grande desafio. Uma igreja de discipulado, uma igreja de dons e ministérios. Nós não vamos fazer o trabalho de Deus. Nós vamos colaborar com Ele, nos espaços que temos, na paróquia que vivemos, nos nossos relacionamentos. Por isso, desafio maior, e você poderia chegar perto da sua pastora nesse tempo de aniversário e dizer: pastora, eis-me aqui, eu quero ser
um colaborador. Eu quero ser uma colaboradora. Isto muda muito o comportamento da igreja. Isso não é cargo, é serviço. Deus quer uma igreja que possa servir, uma igreja que possa amar como Ele amou, uma igreja que perdoou como Ele perdoou, uma igreja que possa realizar a obra de Cristo nesse mundo e cada um de nós possa ser sal da terra e luz do mundo. Na perspectiva do Evangelho, somos colaboradores, colaboradoras. Nós somos servos e servas do Senhor Jesus. Por isso, a igreja, com alegria de coração, precisa exercer a sua diaconia interna e externamente. E por fim, meus queridos irmãos e irmãs, neste espaço que temos de revisão da nossa caminhada cristã, há um desafio. Eu considero um desafio muito importante dentro desse processo de revisão da nossa caminhada de fé e serviço, que é o desafio da revisão do compartilhamento. Como estamos compartilhando a vida? Como estamos compartilhando os nossos dons e os nossos ministérios? Vivemos numa sociedade individualista, e nessa sociedade individualista, às vezes, não gostamos de compartilhar, gostamos de acumular. Mas a fé cristã nos conduz no caminho do compartilhamento. Por isso, você precisa compartilhar o pão da vida. Você precisa ser companheiro e companheira. Você precisa compartilhar o pão da amizade, o pão da comunhão, o pão da solidariedade. Importante destacar aqui esta dimensão mais ampla do pão. Muitas pessoas estão precisando do pão nosso de cada dia, comida na mesa. Falta comida na mesa, até mesmo qualidade da alimentação. E sem dúvida alguma é um direito humano, a comida, a água. E a igreja tem este desafio de realizar a obra de Cristo, compartilhando o pão de cada dia. Mas também temos muitas pessoas que têm o pão diário, no dia a dia e com fartura na mesa, mas precisam do pão da alegria. Este pão da amizade, o pão da fé, o pão da vida. Muito interessante as palavras de Jesus em João 10:10, quando ele coloca algo muito impressionante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a dinâmica da vida cristã. Uma vida cristã que celebra a vida. O pão é símbolo da vida. Precisamos do pão da vida, que é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou o pão da vida. E nesse sentido, irmãos e irmãs, vamos caminhar a nossa vida cristã. Vamos rever o nosso primeiro amor. Vamos pedir a Deus para restituir em nós a alegria da salvação. Vamos pedir a Deus para que tenhamos um espírito de disponibilidade, de serviço. Vamos pedir a Deus uma revisão para que tenhamos a mente do Senhor Jesus, o pensar
do Senhor Jesus. Portanto, eu deixo com a nossa querida igreja metodista a nossa palavra de fé, de amor, de serviço, uma palavra de coragem. Não podemos desanimar, mesmo diante desse quadro desfavorável, em função da Covid-19. Precisamos da presença de Deus na nossa caminhada. Precisamos do sopro do Espírito Santo para renovar a nossa vida, para que sejamos servos e servas do Senhor. Precisamos da graça de Deus para que estejamos nos caminhos do Senhor Jesus e assim vivenciar o tema da celebração do aniversário de 37 anos da Igreja Metodista em Monte Belo. Uma igreja vivendo vida, missão, compromisso, mas uma igreja firmada na fé, na esperança e no amor. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida da igreja, do ministério pastoral, que esta igreja siga com alegria no testemunho de fé. Vamos orar neste momento. Nosso Pai querido, queremos agradecer por esta boa oportunidade de conduzir esta reflexão. Permite, Deus bendito, que possamos fazer uma revisão da nossa fé, para que o nosso testemunho seja um testemunho cheio de vitalidade e a igreja possa brilhar, especialmente no mundo com tanta desconfiança. Nós oramos, abençoamos esta igreja, que tu possas colocar nesta igreja a graça, o amor, curando as feridas e dando alegria do testemunho da salvação. Oramos e abençoamos as nossas vidas no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que nos edifica, nos encoraja, nos fortalece, nos renova a esperança. Obrigada mais uma vez, Bispo Adriel, que Deus continue sustentando a sua vida, o seu ministério, a sua família. E esperamos em breve poder nos reunirmos aqui pessoalmente, presencialmente. Amém? Muito obrigada. E como igreja que nós possamos, meu irmão e minha irmã, receber essa palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Mês de aniversário, palavra oportuna, é um tempo de revisão, revisar as nossas vidas, as nossas práticas, revisar e reexaminar os nossos corações, como está a nossa leitura bíblica, como é que está a nossa vida de oração, como é que está a nossa forma de conversar, a nossa prática diária, os nossos desafios para sermos colaboradores e colaboradoras no reino de Deus. Que possamos, como igreja, continuar renovando e revisando a nossa vida para servir, amar, perdoar e para continuar servindo um pão que desceu do céu, o pão fresco às almas famintas que estão ao nosso redor. Vamos ter esse tempo de consagração pessoal. Nós vamos fazer deste cântico agora a nossa oração. Vamos consagrar as nossas vidas, revendo a nossa postura, reexaminando o nosso coração, nos consagrando a Deus, para que Ele continue fazendo de nós instrumento nas suas mãos. Oremos. Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo deixarei.
Aleluia, Senhor. Sim, a Ti, Jesus bendito, sempre seguiremos. Nossa afirmação de fé é a renovação do nosso compromisso, do compromisso da Tua igreja nessa noite. Muito obrigada, Deus, por este tempo precioso na Tua presença. Obrigada por cada lar, por cada família, que o Senhor continue alcançando cada um e cada uma com a Tua graça. Paizinho, eu quero clamar pela vida dos enfermos de forma especial, lembrando, Senhor, da vida do Val, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo ele, que o Senhor continue restaurando plenamente a saúde dele, restaurando, ó Deus, o seu andar e, acima de tudo, que ele possa sentir o toque da Tua graça no seu coração. Ó Deus, continue sustentando também, dando a recuperação plena sobre a vida do Cleison, sobre a vida da Luísa, Senhor. Vai, ó Deus, restaurando plenamente a saúde dos Teus filhos. E muito obrigada pelas muitas bênçãos alcançadas. Obrigada por aqueles que já foram curados, que já foram sarados. Obrigada pelo Teu mover na vida da Tua igreja. E agora, Paizinho, quero clamar pelas famílias enlutadas. Senhor, nós estamos vendo um número tão grande de famílias, ó Deus, que estão sofrendo, ó Pai, perdendo entes queridos. Clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia, clamamos o consolo do Teu Espírito Santo, mas, ó Deus, também clamamos que o Senhor abençoe, ó Pai, as autoridades, ó Deus, de cada área, Senhor, para que haja logo, ó Deus, uma cura, uma vacina, para que haja cura no meio do Teu povo. Que o Senhor continue curando cada coração, cada alma. Vai, ó Deus, dando a Tua graça sobre a vida de todos nós. Muito obrigado por este tempo. Senhor, nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana alegre na Tua presença. Dispensa sobre nós a Tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, esteja sobre o teu lar, que essa graça nos ajude a revermos a nossa caminhada e que essa graça, que essa bênção esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém e amém.